galerinha do YouTube, hoje é dia de react, hoje é dia de polêmica. Vamos entrar aqui em várias questões psicológicas que o pessoal mandou no chat pra gente analisar. Então bora lá, bora pro primeiro vídeo então. Solta a vinheta, Iaguinho. Então vamos lá, ver quais os problemas psicológicos a Vai tem. Eu tô curiosa pra assistir isso, gente. Fale o que pensa, mesmo que sua voz trema. Porra, da hora, vai, Arcane. Eu sou o Rafael, psicólogo, e todo mundo queria ter a assertividade da personagem de hoje, mas poucos querem a responsabilidade de ter isso. Hoje é a primeira reflexão do ano sobre a Vai. Tem spoiler de tudo em Arcane. Vamos lá. Que delícia. Descontrolada, paciente extremamente assertiva. Confiança, mudança, impulsividade. Vai. Bom, eu terminei o ano de 2024 falando sobre a Powder, a Jinx, e começo esse ano falando sobre a Vi. E tem um motivo especial. A Powder, a Jinx, é uma personagem que foca mais, ela vive mais no seu passado. Não só ela vive mais no seu passado, mas também como as ações dela e o que acontece com ela tem muita referência ao que ela passou, ao que ela sofreu. Já a Vi é uma personagem mais objetiva. E assim, estamos iniciando um ano. Então assim, usar um personagem... Vi é uma personagem bastante admirável em Arcane. Sempre está chamando eu também gosto da Vi. Eu gosto pra caralho da Vi. Sempre procura proteger os mais fracos e aqueles que não podem se proteger. A Vi e a Jinx tiveram infâncias similares, só que cada uma reagiu de forma diferente. Ela não se permitiu lamentar, porque justamente ela tinha alguém para proteger, sua irmã mais nova. Eu fazia isso. Hoje em dia eu tô pouco me fudendo. Eu, quando era mais nova, né, porque todo mundo passa uns traumas de infânciazinha aí, né, eu tenho uma historinha meio paia, que eu nunca vou contar aqui na internet, mas também a minha forma de não sofrer era arranjando pessoas pra cuidar. Eu lembro até que teve uma frase que eu falei uma vez, que eu tive um relacionamento com um cara que ele tinha necessidade gigantesca de ser cuidado o tempo todo. Ele é um cara que não batia muito bem, que ele tomava uma tarja preta. E quando eu terminei dele, eu lembro que eu falei com não sei quem que eu tinha necessidade de ter alguém pra cuidar. Era uma pessoa que cuidava demais de todo mundo o tempo todo, sabe? Aquela pessoa que ouve todo mundo, que é boazinha com todo mundo, é igual uma esponja que tenta ajudar todo mundo. Hoje em dia que eu mais medo caralho, mas é porque com o tempo a gente vai ver que sobrecarrega e não é todas as pessoas que merecem esse cuidado. Uma zona que eu tinha de fuga, que eu lembro de uma conversa que eu tive dessas quando eu era mais nova, de que meu jeito de não focar nos meus problemas era ajudando pessoas a resolver os problemas dos outros. De certa forma, isso foi muito bom, até porque, sei lá, teve seu lado ruim, mas eu acho que teve mais lado bom do que ruim. Porque, primeiro, que eu fiz amizades muito da hora. Segundo, que eu aprendi a evitar inúmeros tipos de problemas sem ter passado por eles. Porque eu vi pessoas passando por esses problemas e como eu ajudava elas com os problemas delas, via aquilo de perto, ela falando todo dia, como ela se sentia. Às vezes eu sabia dos dois lados da história, porque às vezes eu era amigo dessa pessoa e amiga da pessoa que tava tendo problema com ela. Então eu aprendi muito sobre relações humanas, sobre como a mente humana funciona, como determinadas ações vai encadear outras ações. Isso foi muito legal de aprendizado, cara. Mas enfim, eu acho que talvez eu goste da Vai porque eu me identifico com ela. Talvez seja sapatona, mas enfim. Para entrar. Peraí, desculpa ter pausado o vídeo, que agora eu vi uma coisa muito mais importante no chat. Vou até voltar o chat da Twitch aqui, porque é muito mais importante. O Marlon falou que eu tenho rebolado. Ele falou, Sarah tem rebolado, fi. Viu ela dançando? Não, Sarah no forró era sucesso. Ai, meu Deus, deixa eu printar isso daqui. Pera que eu vou tirar foto e registrar. Vai ser meu papel de parede. Marlon falando alguma coisa que não seja me humilhando, me fazendo bullying. Esquece, agora tem provas contra mim. Você tá na minha mão, hein, Marlon? O pobre falando que ele tá invicto. A superproteção, na verdade, pode causar um grande mal, apesar das boas intenções da pessoa que está realizando. Exatamente. A parentalidade superprotetora pode tornar as crianças mais desreguladas emocionalmente, o que aumenta sua ansiedade social. Isso pode ocorrer porque pais superprotetores impedem que seus filhos experimentem emoções negativas e assim tentam diferentes estratégias de regulação emocional para lidar com as emoções negativas. Exato, cara, e foi um dos motivos de eu ter parado. Por quê? Eu era uma pessoa que eu já tinha contato com muitos problemas da minha vida, problemas com a vida dos outros, que eu gostava de observar, então eu já tinha identificado um certo padrão na minha idade superior a outras pessoas em relação à minha idade, né? Eu já conseguia prever, ver na frente uma maturidade emocional muito maior do que a minha idade na época. E aí, o que acontece? Devido a isso, quando eu gostava de uma pessoa, gostar no sentido de amizade, tudo, tá, gente? Não é só relacionamento e nada do tipo, não. Pô, eu não queria que ela se machucasse, eu queria facilitar o caminho dela ao máximo, que foi o caso, por exemplo, desse cara que eu citei mais cedo, que ele era amigo de infância meu, importava pra caramba com ele, e ele começou a andar com companhias erradas. Eu falei assim, cara, você não pode, não anda com essa galera. O meu problema tava em querer forçar a pessoa a não tomar uma decisão ruim, tipo, viado, não faz isso, tu é burro, cara, não é possível. Primeiramente, eu falava com todo o carinho do mundo. Gente, que eu já falei aí umas 20 vezes com todo o carinho do mundo, toda sutileza, boa vontade, falando, cara, você vai te lascar, pô, sai daí, hein? Tem um buraco na tua frente, tu tá indo na direção certeira do buraco, tu vai cair e vai fazer ui no fundo do poço, eu não vou te buscar, hein? Olha lá, hein? Finge que eu já falei
falei 20 mil vezes assim. Aí vai no final das contas eu tava, cara, larga de ser burro, não é assim, cara, você vai se lascar. E eu tentava obrigar a pessoa a tomar uma decisão boa. O problema nem era meu, eu começava a me estressar, ficar nervosa, porque eu tava vendo a outra pessoa ser burra, porque eu sabia exatamente onde ia dar, e dava exatamente onde ia falar que ia dar. Não, eu ia dar porra nenhuma, eu tô falando que o problema é com o tempo, eu não lembro qual foi a virada de chave, o gatilho que teve, mas eu não lembro o que aconteceu. Se eu lembrar um dia eu conto pra vocês. Mas eu comecei a perceber que não importava o que a gente falava. A gente podia dar mastigado pra pessoa a solução. A gente podia mostrar de todos os pontos de vista. A gente podia mostrar pra ela tudo. Que tem coisa que é a pessoa que tem que passar. A pessoa que tem que passar, a pessoa que tem que quebrar a cara, senão ela não vai entender. Tem pessoa que não adianta você falar. Existe 3 tipos de inteligência: a auditiva, a visual e a sinestésica, que é de toque, né? Que é de passar pela situação. Eu sou uma pessoa que vendo e ouvindo, eu aprendo mais ou tanto quanto eu passando por tal situação. Mas tem pessoa que tem que passar pela situação, senão não vai aprender. Entendeu? Experiência, senão ela vai teimar até o final. Então, eu comecei a entender que eu tinha que deixar as pessoas ser as próprias experiências pra ver que aquilo era ruim. Então, eu comecei a mudar meu diálogo. Eu falei assim, ó, você quer minha opinião sincera? Eu falava minha opinião pra pessoa, a pessoa começava a teimar comigo, então tá bom, segue a vida. Hoje em dia, eu sempre pergunto, ó, você quer que eu te ajude? Primeiro, porque às vezes a pessoa não quer ajuda, ela só quer falar, só quer desabafar. Assim, quero. Você quer que eu fale o que você quer escutar pra te dar certo apoio emocional? Ou você quer que eu te dou uma solução? A pessoa fala, não quero uma solução que você pensa. Aí eu vou esfrego na cara da pessoa, mas primeiro eu pedi permissão. Se ela reclamar, eu falo assim, da próxima vez não me pergunta. Eu dei pra você a oportunidade, entendeu? E depois você falar, não quero, Sara, eu sou sensível. Sua irmã, que um dia ela conviveu, agora era uma pessoa cruel. E aceitar essa mudança da Powder é a parte mais difícil pra Vi, que tenta se convencer que sua irmã é a mesma de antes. Só que na própria série de Arcane é evidenciado o quanto as pessoas mudam no processo. E com isso a Vi meio que tenta conviver com essa culpa que ela carrega. Estudos sugerem que a propensão à culpa pode estar relacionada à empatia, bem como à confiabilidade. Geralmente pessoas que sentem culpa também acabam sendo mais confiáveis do que outras. Cara, a pior coisa do mundo é pessoa que foge da culpa ou não sente culpa. Realmente não são pessoas nada confiáveis pra se conviver. Pra ela é ótimo, né? Que ela não tem que ficar lidando com isso. De fato, viado, não são pessoas confiáveis, tá ligado? Porque elas vão te machucar. Elas não pensam antes de fazer o que você sentiria em relação àquilo, sabe? Mas o Marlon perguntou se eu me identifico com a personagem e o porquê eu fantasiei da Jinx e não dela, por 2 motivos. Primeiro, eu tinha um cabelo azul. Segundo, que eu fiz personagem de Jinx antes de Arcane ser lançado, praticamente. Eu não tinha assistido Arcane ainda, entendeu? Eu fiz Jinx porque o pessoal falou que eu parecia muito com ela. Até por causa de LOL, entendeu? Arcane tinha acabado de lançar, não tinha nem terminado a série. E eu já me fantasiei porque ia ter uma balada na minha cidade que era Festa Fantasia. Tinha acabado de terminar e um fotógrafo tava me chamando pra fazer um ensaio diferente. Ele queria que eu me fantasiasse de alguma coisa. Aí eu falei assim, pô, então 3 coelhos no cajadada só. Vai agradar meus seguidores. Eu vou ter uma fantasia pra ir pra Festa Fantasia, que era um concurso. Inclusive, eu ia ganhar o concurso, mas eu fui pra casa. E, por fim, eu me identificava com a personagem. Todos nós devemos sofrer de uma ou 2 dores. A dor da disciplina ou do arrependimento. A diferença é que a disciplina pesa quilos, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Curta, se inscreva e compartilhe. É porra, cara, que cara da hora, viado. Não, vou ter que seguir esse cara aqui, cê é louco. O cara mandou bem. Por que vocês não fazem isso comigo aí, galerinha do YouTube? Eu não vejo vocês inscrevendo, ativando o sininho. Vou até ativar o sininho aqui. Ativar o sininho, curtir o vídeo, chegar lá, comentar uma paradinha. Vocês não fazem isso, vocês não me amam. Cara, que ele fez uma análise muito boa. Eu sou uma pessoa que eu me identifico muito com a Vi. Não é em tudo, por exemplo, eu não sou uma pessoa impulsiva, mas eu sou brava. Talvez eu seria uma pessoa tão impulsiva quanto a ela, mas eu aprendi a controlar isso com o tempo, porque eu percebi que fazia mal às outras pessoas ao meu redor, né? Eu sou uma pessoa vingativa, sou uma pessoa com síndrome da justiça, né? Tudo tem que ser justo. Não tenho medo de falar o que eu penso, o que eu acho. O que me poda um pouquinho a diretriz da comunidade das plataformas que eu trabalho. Obviamente a gente faz isso com a educação, né? Porque minha mãe me deu educação também, graças a Deus. Mas eu não me considero uma pessoa impulsiva. Impulsiva não. Ô, Ricardo, você me considera uma pessoa impulsiva? O Ricardo disse que não me considera uma pessoa impulsiva. E falou sem hesitar. Então, é isso daí, gente. E foi isso, galerinha. Cada um tem sua opinião aí. A gente gosta de entrar na live pra discutir, cada um expondo ali, porque é um lugar sem julgamentos, respeitando as diretrizes da comunidade, é claro, porque eu não quero levar um strike, mas tirando isso, sempre bom estar conversando com vocês e ver opiniões diferentes sobre assuntos diferentes. E na nossa live é um lugar que a gente pode conversar sobre absolutamente qualquer coisa, então você pode vir pra live, que lá não tem corte, não tem filtro, é tudo 100% ao vivo, acontece de segunda a sexta, das 3h30 às 4h30.